Positivo. Tertúlias. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2200. Ele tem 4 páginas, 42 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é auge consciencial. A especialidade é holomaturologia. A definição: o auge consciencial é o ponto mais elevado, extremo ou pinacular, conquistado pela consciência lúcida intermissivista em alguma área da evolução pessoal. As multigenialidades evolutivas em ação. A predisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos. O beneplácito da parapreceptoria. Agora, na argumentação, nós temos o toque com 3 categorias básicas dos auges conscienciais: o diário, o holobiográfico e o intrafísico. E na caracterologia nós temos 10 categorias de experimentos pessoais desafiadores da consciência lúcida intermissivista. Isso aí pensando no auge, são experimentos pensando no auge. Na remissiologia dos 15 itens destacamos autovivência hiperagudizada, max conquista atual, maximologia evolutiva, pico máximo da inteligência e prescindência das mãos. Quem nunca leu esse verbete prescindência das mãos, a gente indica que é bom voltar e ver, para a pessoa entender o que quer dizer isso. O ponto mais elevado, extremo ou pinacular, conquistado pela consciência lúcida intermissivista em alguma área da evolução pessoal, demarca o fruto máximo dos altos esforços evolutivos. Isso é uma coisa mais do que óbvia, né? Quais pontos elevados de evolução você já conquistou nessa vida intrafísica? Quais os próximos auges conscienciais a serem conquistados por você? Agora, na mega análise, nós destacamos aqui 15 itens. Holomaturologia, ápice, pináculo, hiperacuidade, mega pensenização, multigenialidades, autoexperimentologia, cosmoeticologia, energossomatologia, autoevoluciologia, autodiscernimentologia, autoparapercepciologia, holobiografologia, maximologia e homeostasia. Agora, como vocês veem, uma boa parte de tudo isso aí está baseado na questão da intraconsciencialidade da pessoa. É a intraconsciencialidade que melhora a parte externa também da pessoa. Agora, no verbete que tem aqui de 2 páginas do dicionário, nós temos aí a autonaturexperimentologia. É um palavrão aqui, mas é de propósito. E tem um palavrão maior ainda, que é autonaturo-pedagógico-lógico. Então, veja, sai dessa. Agora, qualquer um que lê isso aí vai entender o que a gente quer dizer com isso. Eu chamo a atenção para vocês ver aí, que quando nós estamos fazendo aquele jardim na porta da minha casa, tem sua razão. Está seguindo o critério das fundações e princípios desse verbete, que é o processo da natureza. Muita gente esquece a natureza porque está envolvido e fascinado pela alvenaria e o asfalto. E isso nem sempre é bom. A gente tem que voltar para a natureza porque nós não vamos ficar livres das companhias evolutivas. E aonde tem a vida é superior a onde tem a natureza morta. Toda alvenaria e todo asfalto é natureza morta. Nós temos que ficar onde tem vivacidade, vitalidade, o despertamento do início da consciência. Minha irmã, agora aqui o processo do questionamento. Minha irmã dessomou de câncer de pâncreas e fígado no dia 8 de 12 de 2011, aos 59 anos. Ela era portadora de necessidades especiais desde 1 ano de idade, deficiências físicas e mentais. 5 dias após a dessoma, minha cunhada teve uma projeção e viu a minha irmã passar rapidamente quando ela disse: estou bem, morri de uma gripe.
Minha irmã poderia estar lúcida nessa condição? Sim. Às vezes a pessoa fica lúcida imediatamente, mesmo tendo passado por uma condição oligofrênica até de muito avançada. Ou ela estaria desorientada, precisando de ajuda? Não, do jeito que está aí, se isso foi real, se a pessoa fez mesmo a projeção e viu, é positivo. Todas as consciências que estão no Espiritismo, as quais os espíritas consideram os espíritos superiores, são todos guias cegos, ou algumas dessas consciências estão lá por estratégia evolutiva para as consciências atendidas? Não, se ajuda que pode, mas aonde tem o processo de fanatismo, não tem jeito de entrar, né? Então, tudo é guia cego, não tem jeito, não adianta querer fazer negocinho com isso. Agora, é lógico que tem aquelas pessoas que são mais cegas do que outras. Algumas já enxergam 1/4 de olho, a outra enxerga 1/8. Aí o processo é esse, mas são amauróticas. O problema é esse, sempre tem isso. Então, não adianta querer adoçar o problema para a pessoa acomodar aonde ela está. Ou você topa a parada de um processo racional, ou fica dentro do problema do dogmatismo religioso. Te vira, se vira, pense bem, olha o que você vai fazer. Mais informações sobre Itajubá, é o de ontem. 90 mil habitantes, fica no sul de Minas, tem fábrica de armas que fornece material bélico, inclusive para Israel. Eu sabia que tinha, o nosso amigo, ele estava certo, estava certíssimo. Eu falei, não, lá tem mesmo, lá perto tem umas coisas. Já pertenceu ao Exército, hoje é de administração mista. A usina de energia elétrica não fica em Itajubá, mas no município vizinho de Venceslau Braz, e que também foi do Exército. A Unifei, Universidade Federal de Itajubá, ocupa a segunda ou terceira melhor do país na área de engenharia, com 14 cursos na área. Grande, hein? Olo Pensene é universitário e é religioso. O mais importante, temos um núcleo de extensão em Conscienciologia atendido pelo IPC de São Paulo, do qual eu sou voluntário desde o ano 2000 e atual professor. As nossas palestras gratuitas ocorrem no auditório cedido pela Unifei, gratuitamente. Temos uma programação a acessar sobre nossos eventos em Itajubá. Antônio Fernandes Souza, ele de vez em quando escreve para nós aqui. Agora, vocês veem que Itajubá não está assim, hein? O negócio está melhor do que a gente está falando. A coisa é séria. Mas veja, tem belicismo, precisa de entrar a Conscienciologia. Onde tem belicismo, tem que entrar. Poderia nos explicar como funciona e como podemos obter pelos nossos métodos o beneplácito da parapreceptoria, o último item da parafatologia? O problema todo aí é a pessoa fazer assistência. Faz assistência e estuda ao mesmo tempo. Uma das coisas mais sérias para a pessoa estudar é justamente a interassistencialidade. Pensa nisso que a pessoa vai caminhar sério. Para a gente arranjar a parapreceptoria, você tem que arranjar primeiro a assistência do amparador extrafísico de função. Isso você obtém fazendo assistência. Os amparadores aparecem junto com o assistido seu. Quando o volume de assistidos aumenta a multidão, os amparadores vêm junto, a parapreceptoria vem atrás. Como é a técnica evolutiva do emprego prolífico máximo das ECs pessoais? Olha, o problema mais sério que tem é a hora que você começa a discernir as modulações das 40 manobras de energia. Então aí você vai ver a energia que você mexe, a energia do amparador, a energia do evoluciólogo, a energia de uma central extrafísica, a energia do assediador, a energia do ambiente, a energia de um objeto. Aí você tem que fazer a psicometria das coisas, tudo isso. E isso começa a acontecer mais a partir da TENEPS. Então você tem que começar a ver como é que você faz. O que você está? Agora, a energia é aquilo que eu falei ontem, vou repetir hoje. Quase todo dia eu sou obrigado a falar isso aqui. A primeira coisa é assimilação simpática. A segunda, às vezes mais importante, é a desassimilação simpática, diz assim. Depois disso, é o EV, estado vibracional. Depois disso, o arco voltaico crânio chacral. Depois disso, a pessoa vai começar a mexer para fazer encapsulamento dela mesma, dos outros, e depois ela chega na mega euforização. Então, isso, com o passar do tempo, ela tem todas as aplicações das ECs.
Poderia nos falar sobre o binômio intrafisicalidade medíocre e extrafisicalidade lúcida? É aquela pessoa que aqui ela parece medíocre, não faz nada. No entanto, ela às vezes sai do corpo, está trabalhando fora do corpo, caladinha, quietinha, anônima. Isso tudo pode acontecer. Agora, às vezes tem aquela pessoa que tem uma intrafisicalidade medíocre e tem uma extrafisicalidade baratrosférica. Isso também tem que olhar, né? Na Fatologia, página 20, na primeira linha, poderia explicar as multigenialidades evolutivas em ação. É a hora que a pessoa coloca tudo aquilo que é dom, que é alguma coisa que significa um mega trafor, algo que seja um talento da pessoa, e que ela faz a convergência de tudo isso que ela já arranjou até o momento, para ser aplicado naquele momento evolutivo, no holopensene que ela está desenvolvendo. Com isso, melhora todo o ambiente e há uma confluência da assistência extrafísica. Na leitura do verbete autoconsciencial, verifiquei que o senhor dá uma ênfase ainda maior ao EV. Contei 11 referências a ele no verbete. Poderia falar em relação entre o autoconsciencial e o EV? Não, tudo começa pelo EV, eu vivo falando isso. O EV é a gazua, a chave principal, que abre todas as portas. E outra coisa, o negócio tem que abrir a porta para depois você derrubar a porta, a janela, a parede e qualquer obstáculo que tenha para devassar o processo. É assim que é a cosmovisão. Esse é o caminho. O EV é a chave disso. Em parafatologia, primeira e segunda linha. Como aumentar na prática a predisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos? É a pessoa começar a mostrar rendimento interassistencial. Aí os amparadores vão ver que é importante ajudá-la a ampliar, porque se ampliar os potenciais dessa pessoa, a pessoa vai ampliar os potenciais assistenciais, e isso ajuda todo mundo em todas as dimensões. Então é muito importante o extrapolacionismo, mas é mais importante ainda aquilo que a pessoa faz para merecer. É o mérito. O mérito é feito pela interassistencialidade. Sou um grande admirador seu e por eu já ter tido pequenas projeções da consciência, por pouco tempo e com pouco controle, gostaria de perguntá-lo algo meio primitivo, mas preciso muito saber. Gostaria de saber se você já passou por cima dos polos sul-norte da Terra ou até mesmo adentrou dentro das geleiras o mais fundo possível para conhecer o ambiente e o que existe naquele lugar, nessa dimensão projetada. Seria de muita importância para mim, se possível, sem querer abusar, poderia fazer essa projeção, entrar pelas geleiras o mais profundo possível e me dar essa resposta correta. Escuta, isso aí tudo é coisa de primária. Na década de 70, eu estudei tudo que dizia a respeito ao underground. Aquilo que está por baixo, os processos submarinos, dentro do mar, da geleira, dos polos, do diabo a quatro. Eu estive trabalhando com isso tudo. E outra coisa, muito antes disso, eu estava no movimento espírita e já falava que haviam bichos no fundo do mar que vivia no quente, no fogo. E não era salamandra. O povo tudo começava a rir de mim. Não, isso aí é salamandra, o povo já fala isso desde a antiguidade, mas assim, não tem. Agora, depois passaram algumas décadas, começaram a descobrir que tem uns bichos que vivem a 200 graus Celsius. Como é que é possível uma coisa dessa? No entanto, existe, a gente vê isso no fundo do mar. Agora, eu queria ver para ver se tinha alguma colônia do príncipe submarino, alguma coisa dessa do gibi, alguma coisa que tinha, não tinha nada. Nunca achei nada. Agora, é lógico que tem certas cavernas, por exemplo, em Minas Gerais, que são negativas. Você entra lá, o ambiente vai piorando cada vez mais. Ali, às vezes, tem conscientes doentes no meio da história. Então, é preciso a gente ver isso, mas não existe, por exemplo, aquela cidade Agartha, debaixo da terra, subterrânea, ou qualquer coisa lá que o povo falava, Atlântida, eu não vi nada disso. Meu irmão gêmeo bivitelino tem entrado em Melim constantemente, e quando isso ocorre, ele costuma ingerir vodka, e o mesmo fica sendo vítima das conceneres, que atacam principalmente o seu chakra nucal. Nessa ocasião, fica reclamando que não queria estar ressomado, reencarnado intrafisicamente aqui, nesse período intrafísico atualmente. Que o senhor tem a dizer sobre esse caso específico de difícil tratamento? Não, isso aí é possessão, você tem que trabalhar com ele. A internação seria o único, já há milhões de anos você devia ter internado. O que você está esperando? Ele trabalha normalmente motorista profissional, isso é um perigo.
Essa é uma profissão que ele não devia exercer. No meio da semana e no sábado e domingo, nossa família nuclear tem tentado ajudá-lo, porém não é o bastante. Observação: ao colocar na minha TENEF, tem diminuído as interferências extrafísicas negativas. Ele é possuído, é possesso. Agora, se ele ainda bebe ainda, precisa ter cuidado. Bebe vodka e vai trabalhar, olha bem esse negócio. Direção com vodka é morte certa. É o caminho da baratosfera. Anda rápido. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui, a super interessante, a revista desse mês de fevereiro, trouxe aqui os problemas de banco de dados sobre o sangue em geral. Então, está mostrando que doador universal pode ser doado a pessoas com todos os outros tipos. 9% do povo. No Brasil, o maior índice de população com sangue zero negativo, ou O negativo, junto com lugares como a Austrália. Então, o total, em países como Taiwan, o número é de 0,1. Aqui não, chega a 36%. Então, vocês vejam que o povo aqui é mais de doação. Isso é muito importante, que é uma das características que eu falo sobre o problema de energia, é a doação. Agora, o doador universal mesmo é o zero negativo. Os 36 é do zero positivo, tá certo? O positivo. Então, tem que dar uma diferença. Qualquer pessoa pode pegar lá a revista e ver que está no banco de dados, a seção que está falando aí. Uma outra coisa, aqui, quem me deu isso aqui parece que é o João Paulo, né? Ele está por aí. João Paulo, aí não está errado, não. Em A é para não ficar a Dona Naná. Sabe, a Dona Naná, depois eu te apresento a Dona Naná, tá bom? Então aqui está certo, não está errado não. Agora, o resto aqui eu vou dar uma olhadela, o que é que tem, tá bom? Em A, natureza. Então aí a gente corta na natureza. Só isso. É um processo de cacófono suave que a gente tira em A. A coisa normal em A é normal, não está errado. Não? Quem é que está com o microfone agora, que nós podemos entrar na batalha? Pode falar aí. Na polinomiologia, tem esse polinômio aí, ele é bem grande. Agora eu queria saber, isso aí está numa ordem, você podia dar uma geral? Você está falando o primeiro ou o segundo? Ou o terceiro? É o primeiro, acho que é destreza. O primeiro. A destreza energética no polinômio: absorver, discriminar, circular, transferir, captar, transformar, modular, dispersar, acumular, recompor, emitir, projetar. Ponha a sua energia nisso, que é a destreza energética. Isso existe. Qual a sua habilidade para fazer todas essas ações com as energias? 40 manobras da energia. Isso aqui é da 40 manobras. Agora tem uma ordem, não tem isso? Hein? Urubuceba, vê se tem. Porque, se você quiser, a gente deixa você mudar os lá tem emitir, vontade, você tem liberdade. Projetar. Democracia para você. Sei lá. Escuta, Ellen, olha esse aí, você que estava aí. Está na hora de olhar. Esse está na ordem? Você quer mudar? Parece que está na ordem, né? Agora, nós porque o projetar está no fim. Você podia dar uma explicação do. Como é que é? O projetar no fim. Ele é o último, né? O último aqui? Por que ele está no fim? Projetar. Você projeta a distância, né? O processo, por exemplo, de você trabalhar com a TENEPS e tudo mais. Não é só você pensar nos outros, hein? É a projeção. Projeção consciente da energia. Outra coisa, se você evocou a pessoa, você já projetou energia em cima dela. Se ela existe, como é que é? Tem que olhar. Então, por exemplo, você não sabe o paradeiro de uma determinada pessoa. Se você começar a pensar muito nela, você vai julgar energia nela. Seja onde for que ela esteja, ela vai receber isso. Aí você fala assim, não, ela dessomou. Ok, então a consciência vai saber quem é.
Agora, quando a consciência, por exemplo, ela fica muito lúcida e ela tem autotaquiarritmia, ela percebe de onde vem a evocação. Tem tudo isso. Então, a consciência fica cada vez mais finória, mais viva dentro do problema. Agora, esse dicionário verbete, aqui você botou em relação à natureza. Ontem você falou muito da natureza. Isso é por acaso ou você fez ele de propósito? Não, eu estou fazendo de propósito para clarear aqui, porque eu desejaria colocar pedrinha branca por todo lado do CAEC. Quem é que pode me ajudar aí? Arranja as pedrinhas brancas e traz. Pode ser pedrinha desse tamanho e pode ser desse tamanho. E outra coisa, quando o sol dá em cima dessas pedras brancas, que é o seixo rolado, dá um brilho. Vocês olham lá que hoje está dando sol lá em casa, está tudo brilhante. Aquilo é o máximo. Agora, ó, eu sei disso, porque eu fiz experiência com essas coisas lá em Uberaba, que eu arranjava os processos que vinham até de mica do estado de Goiás, que eu conheci o povo. Você sabe que Goiás tem uma cidade que chama Cristalina, pra vocês terem uma ideia. Agora, se vocês pegarem os seixos rolados de lá, são diferentes dos nossos aqui. Mas os daqui já são bonzinhos. É só observar hoje, por exemplo, com o sol em cima. Está tudo brilhando assim, está reverberando. Ah, beleza. Agora, eu desejaria colocar isso no CAEC inteiro, para melhorar o óleo pensando branco. Vamos ver como é que fica. Mas é que tem uma certa dificuldade, porque você tem que colocar um tapete embaixo para colocar a pedra, porque senão a terra dá uma chuva, suja tudo. Outra coisa, o seixo rolado, ele é fraterno, ele absorve tudo que mexe nele. Entende? Ele não é contra, ele não dá o contra, é uma pena. Né? Se ele fosse, desse o contra e fosse refratário, mas não é. Então, essas pedrinhas brancas, mas a função maior delas é o quê? A função maior é mexer com você. É acabar com a máfia. Aquela escuridão da máfia acaba, fica tudo claro. A função é essa, clarificação, né? Ilumina o ambiente, dá um jeito. Nos casos de retrocognição, existe alguma contraindicação relacionada a consim, se eu alimentá-la, pois estou tendo uma forte vivência do período medieval renascentista. Isso tem me levado a buscar músicas, literaturas e filmes que retrata esse período, mas com isso tenho tido saudade de algo que não me recordo e às vezes até angústias. Olha, não fique entrando nisso, o negócio está fazendo mal para você, isso aí é tolice, que você está com a moda retrô, isso aí te leva para o estacionamento. Se uma pessoa estaciona, ela começa a regredir. Então, se uma pessoa começar a cultivar demais o passado boboca, ainda mais de feudalismo ou monarquia, ela regride, vai piorar tudo. Olha bem as coisas para frente. Pense bem no processo da fraternidade hoje. Olha a assistência que você deve dar aos outros. Pensa nisso. Não fica pensando só em você. E outra coisa, é bobagem querer voltar com a monarquia, que a monarquia está acabando pouco a pouco. E já está na hora, já durou muito. Minha cunhada trabalha no IML, recolhendo somas recém-desativados. Quer dizer, somas que ele está falando aqui, vocês sabem que não é dinheiro, é cadáver. O povo, aqui tem sempre o eufemismo. Veja bem, os jornalistas falam em corpos, eles nunca falam cadáver. Agora, aqui o nosso amigo está falando em somas. Inclusive fazendo necrópsias. O povo também gosta de falar necropsia, é a mesma coisa. De pessoas de todos os tipos. Ela me perguntou como agir para melhor assistir essas consciências recém-dessomadas, inclusive durante o processo de necrópsia. Diz que ela vem tendo uma relação serena com o processo de dessoma, que já é uma boa ajuda. O que mais você pode dizer para ajudá-la a assistir melhor? Não, a coisa toda que ela tem que lembrar é o seguinte: quem trabalha com processo de cadáver, como foi o meu caso, você então no departamento de anatomia, que é o que eu trabalhava, o que é que se passa? Você vai começar a desenvolver o fronto chakra. Então vai chegar um dia que você vai ver umas coisas além dos cadáveres. Às vezes você vai ver o cadáver e vai ver a consciência junto.
E outra coisa, vai ser chato o dia que você vai chegar lá e encontra um cara que você conheceu, como aconteceu comigo. Ele era um mendigo, eu conversava muito com ele, dava umas coisas para ele, e etc. Tal. Uma hora para outra eu entro no departamento lá de anatomia, estava um cara estendido lá. E eu ajudei a fazer até o processo da necrópsia dele, as coisas todas, o que é que tinha. Então, a gente tem que começar a acostumar com a surpresa que pode ter. O Instituto Médico Legal tem muito disso. Agora, a coisa mais séria é fronto chakra. É ver o que tem, porque as energias que tem lá ampliam o processo, a pessoa vê. O que eu vi, por exemplo, no departamento, é um monte de coisa. Entende? Tudo quanto é tipo, as reações das consciências extrafísicas. E outra coisa, pelas minhas experiências pessoais, eu acho que o departamento, onde tem muito cadáver desse jeito, principalmente onde tem aquele repositório de cadáver das faculdades, por exemplo, que às vezes, igual aquele lá que tinha na Glória, aquela universidade, tinha só 400 cadáveres no formol. Só 400. É uma população, 400 cadáveres. Pois é. Agora veja, eu sei porque eu fui lá e vi, e depois eu saí fora do corpo para ver, porque está muito perto do Instituto. Ali o negócio era pesado, a situação. Tem máfia. Não, a máfia veio lá de cima, por isso que a gente saiu fora de lá, caiu fora. O negócio, a hora que a máfia desceu do morro, nós caímos fora. Gostaria de saber se o conhecimento da paragenética põe fim às teorias darwinistas ou, em casos menos extremos, se a paragenética pode ser enquadrada, incorporada às teorias darwinistas. Não há dúvida, ela pode ser incorporada, né? O que falta para ele é ver o lado extrafísico da situação, para ver o passado do povo de uma maneira mais nítida. Por exemplo, um peixe inúmeras vezes fisgado consegue incorporar esse conhecimento em seu mental soma e tomará mais cuidado em sua próxima ressoma. Peixe, eu não sei como é que é, não, eu preciso de ver. Muito embora, tem uns peixes que são muito vivos. O próprio, né, o golfinho é muito vivo. É mais vivo que as pessoas que eu conheço. Porque tem umas que não conseguem fazer nada. Você vai fazer um exercício, não faz nada. O golfinho faz um monte de exercício bem. Poderia explicar o ditado, os olhos são espelho da alma, o olhar pode emitir os sentimentos? Como? O processo todo aqui é o seguinte, os olhos aqui, ó, o negócio todo aqui, tem uma relação que eles fazem depois uma alteração, uma decussação e vai para a parte occipital. Então entra diretamente no cérebro. De modo que os olhos, na verdade, eles não são só o espelho, eles são o foco, o megafoco, a situação toda para a pessoa focalizar e ver principalmente a parte pictorial, fotográfica, pictográfica, cenário, etc. Tal. Então, a visão, muita gente considera que é o órgão mais importante de todos os sentidos que a pessoa tem. Dos sentidos básicos, físico, mais sério, somático, talvez seja os olhos, a visão que seja o mais importante. Agora, então, por isso que é que se chama isso. Isso vem da antiguidade, é um processo mais literário, que os olhos são espelho da alma. Agora, não há dúvida que reflete a alma, mas não é isso, reflete de fora para dentro. Então, a pessoa aprende mais vindo. Então, por exemplo, o que a maioria das pessoas tem, a memória visual é superior à memória auditiva, para a maioria das pessoas. Como percebeu no filme Orlando a sucessiva ressoma do mesmo personagem apenas pelo olhar da mesma? Isso aqui, o filme Orlando, vocês conhecem isso? Quem é que conhece? Não, então isso aí a gente tem que ver com calma, eu não posso estar falando sobre isso. Não tenho competência para falar sobre o assunto. Vamos ver com calma. Agora, eu tenho competência para falar sobre outros filmes que eu vi. Eu não esqueci o caso do seu filme, não, dá vamos arranjar ainda. É que eu quero. Orlando. Você já viu? Já, mas eu não vou falar porque eu não estou lembrando. Outra coisa, não dei tanto valor. Dei na ocasião? Não, você falou que era aquele que era alguma coisa da vida
Pois é, o da Virginia Woolf, isso aí é coisa que a Graça que é doutora no assunto, não sou eu. Agora, é interessante ver as coisas da Virginia Woolf, sempre é bom, eu sei que é. Mas agora, por exemplo, seria bom ele ler os livros dela, não é só ver o filme, por isso que eu não quero falar. Pode dizer. Oi. Por que o Necrotério, o ML, falou que as energias gravitantes predispõem a pessoa a abrir o frontochakra? Por que o tal negócio, por que eu sou favorável à cremação? A hora que você corta o negócio com a cremação, não tem jeito de nenhuma consciência vir tirar partido das energias do seu corpo, aquilo que sobrou, os resquícios da situação, os vestígios daquilo que tem. Então, lá, você já pensou, um monte de gente que às vezes dessoma, ainda mais esse povo que vai para o processo do IML e que ficam lá, são pessoas da classe D. Então, é gente que tem entregas baratas, é despossuído, entende? Então, isso tudo, às vezes, a consciência vai junto. Eu, uma vez, cheguei lá e vi 6 consciências. Tinha uns 12 cadáveres, tinha metade, as consciências estavam lá. E aquelas consciências eram do cadáver. Agora, outra coisa, a maioria estava tudo, ainda não tinha passado para a segunda dessoma. Você está entendendo? Então, as energias, por exemplo, você fica com aquilo, o drama, a tragédia, o sofrimento da pessoa, às vezes, no fim da vida, tudo, às vezes, continua ali do mesmo jeito. Então, é aquela energia densa que vai predispondo a pessoa... Por exemplo, uma vez eu vi um negócio em São Paulo, num cemitério, que a consciência estava lá presa. O cara tinha dessomado, eles me perguntaram sobre o assunto, eu estava fazendo projeção, acabei indo lá contar o mal. Nós vimos a consciência, conseguimos tirar a consciência do lugar. E outra coisa, um desses cemitérios, parece que foi esse que eu vi que os cadáveres, uma vez eles tiveram que fazer exumação, ver umas coisas, o cadáver estava perfeito. A terra tinha conservado os cadáveres. Que esse eu vi e falei assim, não, ele está perfeito, do jeito que enterrou. Mas o cara estava lá, então a gente levou, era um homem. Era o chefe da família, do povo que me pediu. Agora, veja, eu tinha falado que tinha cadáver conservado lá de baixo. E o negócio era velho, antigo, porque a terra já tinha tudo, está tudo arrumado. Mais tarde, eles foram fazer uma exumação, não sabe o que foi, e descobriram. E saiu, né? Tem notícia aí, eu não sei onde é que está isso aí há muito tempo. Que os cadáveres estavam tudo conservado, a terra conservou os cadáveres, não houve, entende? Então, isso tudo existe extrafisicamente. Agora, você pensa bem, a hora que leva o cara que dessomou, eles pegaram o cara imediatamente, colocaram ele no formol, ele vai ficar conservadinho, e o cara está lá junto do formol. Então, é lá que você encontra as consciências formalizadas. Está vendo? Em alto nível. Eu vi isso tudo. O negócio não é fácil. E outra coisa séria, a nossa faculdade lá, que ainda existe local até hoje, foi dado pelo JK, que era um presídio. Era um presídio. Vinha do século passado. Então, você pensa bem, naquela área onde eles puseram o departamento de anatomia do doutor Olavo, na ocasião, que era o professor, é justamente o setor das masmorras do presídio. Quer dizer, os afins se atraem em tudo. Os holopensantes se atraem, as pessoas se atraem, os cadáveres se atraem, os assediadores se atraem, as doenças se atraem, tudo tem... A atração é universal, o mundo é assim. Agora, então, você pensa... A última vez que nós estivemos lá, eu ainda passei aí para ver, eles mudaram o departamento de anatomia, não era mais, mas o ambiente ainda é negativo, ainda não limpou. Veja bem, com todos esses anos de trabalho lá, são dezenas de anos, tem meio século já, e ainda não melhorou o ambiente. Olha o estigma que isso cria. Agora, ali é porque juntaram 2 estigmas simultâneos, né? Primeiro, a masmorra, sabe lá quantos não se mataram lá dentro, mataram uns aos outros, foram... Eu, por exemplo, um dia cheguei lá e vi um cara de pendurado, enforcado. Era consciência, não tinha nada que ver, o processo era da masmorra antiga que eu estava olhando. Era o ambiente, a energia gravitando do lugar. Uma loucura.
Então, pensa bem essa energia gravitante desde o século XIX, aquilo veio até a formação da faculdade. A faculdade já tem mais de 50 anos, porque eu mesmo já sou do início deles, já comemorei o jubileu. Entende como é que é? Então, pensa quantos anos isso não está lá. O ideal seria derrubar aquilo tudo, fazer um jardim, uma coisa muito alegre, colocar música alegre, alguma coisa para desestigmatizar o ambiente. Até lá, por exemplo, eu mesmo mostrei isso para a Marina, uma vez ela passou lá numa das viagens, falou assim, olha aí, você vai ver onde é que é mais pesado. Ela passou por fora, a gente nota que é mais pesado. Agora, ali nunca houve coisa muito negativa, não, porque o povo lá da faculdade, por exemplo, no início eles eram muito rigorosos. O equilíbrio da escola lá era muito bom, o ambiente, o óleo pensando, essa coisa toda. Por isso que eu trabalhei lá há muito tempo. Quando eu saí, eu tive até pena de sair. Eu gostava daquilo. Eu trabalhei também na administração, entendeu? Fui funcionário lá desde o início. Para pagar também meus estudos, que eu também nunca paguei nada. Meus cursos superiores foram tudo gratuito. Eles me deram que eu trabalhava com eles. Eu ajudei o negócio todo desde o início. Entende? Agora, gente, auge consciencial, quem é que está Professor, nessa? Vocês todos estão nessa, de modo que esse verbete é de vocês hoje. uma dúvida. O senhor falou sobre o formol, que é muito usado, né, nos cadáveres. Ele dificulta a soltura do psicossoma das consciências mais atrasadas? Não, se o cara dessomou e continua ligado ao corpo, porque tem gente assim, se ele vai lá e eles formalizam solenemente o corpo dele, é lógico que aquilo vai ajudar o cara a ficar lá. Se eles não melhorar, não tem ninguém ali que está mandando as consciências embora, então tem que ter assistência naquilo, é o que eu fazia. Então eu procurava tirar o povo dali, todo mundo que aparecia dava um jeito. Agora, é o tipo da coisa chata, aborrecida, você abrir o corpo do cara, sendo que a consciência está aí. Eu vi isso tudo. Agora, ó, eu sempre gostei desse processo do cadáver, que o cadáver, você sabe, você está batendo na porta, é o knock knock, who is there? Quer dizer, você está batendo na porta da outra dimensão o tempo todo. E é muito importante você mexer com isso, devido ao processo das energias, você entende mais as coisas. Agora, ó, tem que ter uma autodefesa muito grande, não é qualquer um que entra lá. Tinha cara que chegava, teve um cara que desistiu da medicina por causa do departamento de anatomia. Agora, em parte, no caso dele, ele tinha razão, que ele tinha alergia até para bertiolato. Então, esse ele deixou. Agora, o melhor da história, esse cara estudou o período que nós tivemos junto para fazer o vestibular. E ele tinha um irmão. Ele era mais inteligente que o irmão. Ele estudou comigo, nós tiramos nota melhor do que o irmão. Ele passou na frente junto comigo, nas cabeceiras, com o povo todo. O irmão ficou na rabeira. Ele desistiu, o irmão se tornou um grande médico. E ele foi trabalhar com a vida em outra coisa. A hora que ele viu que ele era alérgico, uma opção de coisa que não passava bem. Agora, eu vi a primeira reação dele lá no devido formol, no departamento de anatomia. Entende? Ah, sim. Pois é, mas esse outro não. Ele era irmão do outro irmão mais novo, muita inteligência, fortão, sabe? Uma pena aquilo. Agora você veja, aquilo eu falei com ele, meu chapa, você está passando por uma prova. Isso aí é para fazer você pensar, que besteira que você não deve ter feito no passado, para ficar excluído de uma coisa que você quer fazer, coisa que está na sua mão. É uma pena, você vai ser um desperdício nessa vida. Olha bem o que você vai fazer. Agora, é duro. Eu lembro que ele tinha alergia até para mertiolato na ocasião. Não é esquisito isso? Uau. Acho que ele... É. O que ele fez? Que curso que ele fez depois? O que ele fez depois? Você acompanhou? Ele depois mudou a profissão lá. Ele ia mexer com os processos, ser professor, não sei o quê. Olha a cabeça, o rapaz. Agora, o irmão dele, eu encontrei depois com o irmão era mais velho, entende? Foi um grande médico. Até quando eu fiquei sabendo da existência dele. Porque uma porção desses meus colegas, todos já foram embora, né?
A última vez que eu fui lá tinha alguns. Porque é um grande estudo de caso, né? Saber o que esse cara fez e como é que ele desdobrou. Que eu sei, professor de quê? Ele ia o que ser que professor fez? Universitário. Em que Agora, área? ver, né? O que ele produziu? escolheu, tem muita coisa. Com a cabeça dele, qualquer lugar que ele fosse, se ele tivesse estimulado, ele ia sair bem. Okay? Waldo, aqui na página 22, na taxologia, o item 3, auge consciencial intrafísico. Tem duas perguntas. Uma é, para o intermissivista, esse período de maior produtividade seria no momento do complexo, quer dizer, quando ele está para alcançar um complexo, esse auge? Mas às vezes não é só isso, não. Às vezes ele tem o período prolongado, porque ele já teve complexo mais de uma vez. Então, mas aqui você fala do auge. Eu falo aí seria um terceiro tipo mais avançado, mais evoluído. Entende? Mais rico. Mas ao longo da vida de uma pessoa, pegando o corte de uma vida, se a gente considerar qual que seria os anos mais produtivos da pessoa, a gente poderia considerar, normalmente estão próximos ao momento que ela chega ao completismo existencial? O auge dela? Não, mas aí quase sempre é quando ela amadurece, né? O negócio é depois dos 50 anos de idade. Tá, e a outra pergunta é, esse auge ele pode ser estendido, né, com a Morex? Como é que é? Com a Morex, com a moratória existencial. Sim. Que tem? A maior. O auge, o que seria o auge da pessoa, pode passar por uma nova etapa. A Morex, né? é sempre ultrapassar o auge. Então um novo auge, né? Agora aqui, o auge consciencial intrafísico. O período de maior produtividade interassistencial na vida humana. As pessoas, às vezes, por exemplo, se de ver quando é que elas começaram. Com a conscienciologia, tem um macete aí muito sério, tem a INVEX. A INVEX pode fazer com que tudo seja antecipado positivamente. Então, essas coisas todas podem mudar. Agora, outra coisa. Uma pessoa, às vezes, ela faz aquele serviço que ela devia fazer, ela faz mais cedo, principalmente se a tarefa que ela veio fazer não depende muito de outras pessoas, porque quando depende, ela está perdida. E os grandes empreendimentos evolutivos dependem de outras pessoas, dependem, sempre, isso é regra. Então, uma coisa puxa a outra, é difícil fugir disso. Agora, o processo todo é esse. A Max Morex, ela vem como um aditamento, como um pós-fácil, entende? É um adendo, um acrescentamento na história. Aí é porque o negócio já foi feito bem, senão não dá aquele acréscimo. Agora, isso tudo ocorre. Uma outra coisa, a primeira manifestação que a pessoa tem é euforia. Se ela começa a ter euforia, ela tem cabimento, ou tem oportunidade, ou tem chance de entrar em Max de todo tipo, mas principalmente essa Max Morex. Agora, a primeira coisa ela tem que mostrar bem-estar. Esse bem-estar vai se manifestar pela euforia. E, em bom português, a pessoa já deve ter alcançado a mega euforização. Entende? Agora, com a mega euforização, ela pode chegar naquilo que estava falando aí antes. O autoencapsulamento, o heteroencapsulamento, o acesso às centrais extrafísicas, e por aí vai, ó. A coisa vai crescendo. Então, o que eu vejo é o seguinte: vamos nos dedicar a passar o auge consciencial. Que o auge consciencial banal ou medíocre, banal, medíocre que eu estou falando, não é bem o termo, né? Aqui seria aquele acessível à média, isso a turma toda aqui já passou. Vocês já estão na base dos 51, 55%, né? Então agora o processo é chegar nos 75%. Então é por aí que eu vejo que o processo é esse. Agora, o que eu vejo também é o seguinte: existem determinadas inclinações da pessoa que aumentam isso mais. Por exemplo, a escolha de uma profissão que ela possa, vamos dizer, incrementar ou potencializar o processo, ajuda. Que é aquilo que eu vivo falando. Quais são as profissões que eu falo? Tem duas. Educação e saúde. Então, pensa bem, educação e saúde, como é que fica? Isso aí potencializa tudo. Agora, a outra séria é o problema da
ampliação das abordagens pelo poliglotismo, a semper-aprendência, autodidatismo. Você vê que nós já estamos dando tudo quanto é técnica de alto nível de, vamos dizer, devassamento do processo evolutivo. É só a pessoa pega ou larga, o problema é dela. Quando trabalho as energias promovendo a limpeza, percebo tudo de uma forma mais esbranquiçada. Isso é comum? O que seria isso? Não, isso é muito positivo. Se você está vendo a coisa esbranquiçada, tipo homo, rinço, entende? Ou, como diz o cara lá, algodão doce, em torno das pessoas, ele olha e vê algodão doce por todo lado. Então ele vê aquela menina muito bonita, mas de pele pretinha, retinta. Olha para ela, ela está com algodão doce por todo lado. O algodão doce a gente vê melhor na pessoa que tem a pele mais escura. Você já pensou, as mulatas do Sargentelli ficam lindérrimas, extrafisicamente. Agora aí a gente nota o processo do psicossoma, essa coisa toda. Agora, estou percebendo que estou passando por uma reciclagem consciencial, principalmente pelo conhecimento e aplicação da pensenologia. Isto revoluciona. Sai dessa. Tá certo, muito bem, vamos nessa. Isso é um homem de Belo Horizonte. A respeito do verbete, página 21. Antagonismologia. O antagonismo, dependência energética, independência energética. Poderia ampliar esse antagonismo? O problema é o seguinte: as pessoas podem ter uma dependência energética de outras, ou de ambientes, ou de locais, ou de objetos. E elas podem ficar independentes dessas coisas todas. Então, nesse caso, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, existe um macete, que é ela cortar os bagulhos energéticos. Com isso, ela começa a ficar independente dos problemas mais grossos, grosseiros, rudimentares que tem, que são os bagulhos de energia. Então, com isso, ela melhora também o holopensene da casa dela, ou do lugar que ela tem, que tira aquelas energias gravitantes que aqueles objetos mantêm. Eles seguram o processo lá dentro. De modo que, pensa bem, você é dominado pela dependência energética ou você já está se libertando pela independência energética? Como é você com EV? Se possível, pode falar sobre Oswaldo Polidoro. Ele fez parte do movimento espírita, o Polidoro, e fundou o Divinismo. Sim, já falamos esses dias aqui. Eu acho que é a quarta pergunta nesses últimos 2 anos que vem sobre o Oswaldo Polidoro. Ele escreveu um monte de livro, você espreme assim, não dá nada. É coisa de seita, bobagem. Ele é dos piores que tinha. A turma espírita evitava o Oswaldo Polidoro. Entende? A turma dava mais valor, o povo que trabalhava com ele, principalmente em São Paulo. Mas fora o povo não gostava dele. Isso eu estou falando na década de 50. Desculpa a minha ignorância, mas vem trabalhando com energia há alguns meses e vem notando dores nos tendões. Desenvolvi uma tendinite no punho. O meu trabalho, suponho que é errado com EV, pode ter agravado o meu caso. Toda vez depois do EV, meus tendões começam a doer. Queria saber qual a causa disso. Não, a primeira coisa, precisa saber o que você está fazendo com o EV. E outra coisa, você já examinou seu corpo? Já fez um check-up? Examina seus tendões, articulações. Está falando tendões, tem que ver as articulações. São as juntas. Olha como é que está isso aí. E mexe aonde? É no seu pulso, no cotovelo, aonde? Tem que examinar. Tem que ver, porque às vezes você tem um processo de artrose, alguma coisa que está aí. EV não é para dar nada de tendão alterado ou qualquer coisa. Que negócio é esse? Isso é besteira. Então o problema é íncito, já existe antes. Tem uma causa física. Vamos dizer, patológica nessa história aí, antes do EV. Tem que examinar isso. O nome é check-up. Estou em relação a necrotérios, o que dizer de pessoas que trabalham em hospitais com pacientes graves e, como eu, trabalham diretamente com paciente em casa. Na maioria das vezes, pacientes com câncer e doença tipo Alzheimer. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Não, você é ótimo, você é uma enfermeira, cuidadora, vamos em frente. Pensa nisso, você pode ajudar muitas pessoas. Uma coisa muito que você precisa, mais do que a maioria das pessoas, é lavar bem as mãos, tomar bastante banho, cuidar muito das coisas onde você está,
olhar isso o tempo todo. Isso aí é importantíssimo. Enfermeira, uma das coisas mais sérias que tem é isso. Enfermeira é igual fisioterapeuta e a pessoa que é massócia, aquela que faz a massagem. Porque uma coisa é você fazer um arco voltaico sem encostar na pessoa. Outra coisa é você fazer a massagem, mexer na pessoa. Isso aí o negócio é mais sério. Uma coisa é o chakra-chakra, outra coisa é o poro a poro. Pensa bem. Tem a relação poro a poro, que é epidérmica, e tem a relação chakra-chakra, que pode ser distante. Então, vamos pensar. Professor, Sim. Aqui no B, na caracterologia, na página 23, o terceiro item, eudemonia. Eudemonia, o auge da harmonia afetiva. Eu gostaria que o senhor fizesse se pudesse, uma relação com a mega fraternidade. A eudemonia. Sim, isso aí é o caminho da mega fraternidade. É o auge da harmonia afetiva. Essa harmonia tem que começar primeiro com o duplista ou a duplista, com quem você vive. E depois isso faz uma pinguela, sabe? Uma ponte de intercompreensão com o resto da humanidade. O caminho é por aí. Entende? A duplologia existe para funcionar mais tarde na mega fraternologia. E a mega fraternidade seria uma mega efetividade sadia. A ampliação do processo para a coletividade. Você sai debaixo do seu teto e vai para o cosmos. É o caminho. A duplologia é uma espécie de rehearsal, quer dizer, um simples ensaio do amor fraterno. Entende? E tem gente que não se dá bem. Aquela pessoa que casou com 10 pessoas. Isso é promiscuidade. Isso aí não quer dizer que seja. Entende? Então o negócio a gente tem que pensar bem como é que fica isso. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí? Todo mundo está no auge. Ninguém hoje está querendo ceder o que já tem, o domínio do processo. Na página 22, em argumentologia, taxologia, você faz aqui o auge consciencial holobiográfico e fala a existência de maior resultado evolutivo na série X. Você pode ampliar um pouco mais? Porque eu fico pensando, às vezes, se eu tive uma vida com mais ganho evolutivo do que estou tendo agora, já que, em partes, a memória ela fica pode ser, porque conservada. Tudo isso é possível. Está tudo certo. O caminho é por aí. Agora, você tem feito força. De modo que o negócio é ver daqui para frente. O que eu vejo, Érica, um negócio seríssimo, é que a pessoa veio nessa vida, depois do curso intermissivo, com um gabarito maior. Então, os aportes proexológicos lá do Loche funcionam mais na maioria da vida de nossas vidas. Então, há uma tendência de ampliar os nossos rendimentos evolutivos do passado. É inevitável. Mesmo porque a maioria está numa condição melhor do que era. Porque o conhecimento anterior, ele é de fato menor do que o que a gente tem hoje. No entanto, às vezes a inserção social, política, ela era favorável em algum outro momento. E hoje a gente está com uma mini peça numa estrutura. Não, mas é que, ponderando, colocando na balança, toda a era da fartura que nós vivemos é melhor. Hoje é a era da fartura e a era dos intermissivistas. Isso mudou tudo. Val, posso só falar um ponto nisso daí? Em relação a isso que a Érica está colocando. Às vezes a gente tem a dificuldade de fazer um distanciamento para poder avaliar aquela situação. Você mesmo sempre colocou, né, que os historiadores colocam que seriam 50 anos para avaliar um fato histórico mesmo. E às vezes a gente não dá o devido valor ao que a gente está vivenciando aqui. Por mais que a gente tenha tido bons resultados na história, não tem nada que se compare ao que a gente está vivenciando hoje. O nível de ideias, de lucidez, de oportunidades, de sinergismo, como tem hoje aqui. É a ultrapassagem mais violenta do gargalo. Por mais que individualmente então, tivesse isso é seríssimo.
determinados ultrapassar do posições políticas e tal, mas enquanto grupo e qualificação das ideias, não tem comparação. Eu concordo com vocês, é porque eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, quando a pessoa estava num determinado lugar em que, historicamente, ela teve uma contribuição com saltos evolutivos, essa coisa toda, mas do ponto de vista multidimensional e parapsíquico, da educação consciencial que hoje a gente tem, eu, de fato, não tenho, né, o que discutir ou questionar para trás, porque se você pensar em prioridade, de você saber priorizar, de você identificar a questão da multidimensionalidade, da questão da educação parapsíquica, que é um investimento que a gente tem feito aqui muito claro, né? Vai precisar depois fazer as outras costuras. É mas só um tá critério para ver o seguinte, em que local do mundo hoje se discute identidade extra, por exemplo? Personalidade consecutiva. Agora, também não é só isso, existem uns detalhes que a gente estuda. Ontem mesmo eu estava falando lá junto com a minha irmã, eles ligaram lá a Band News. Aí apareceu a Érica. A Érica é a louraça de olhos verdes do Band News. Se vocês não viram, quer ver o que é uma mulher bonita, de olhos verdes, é aquela. Ela até perturba na hora que fala, porque o olho é claro, né? Custa aparecer. Agora, veja, com tudo aquilo, ela fora de série, tem uma coisa nela que ainda tem que aperfeiçoar. O timbre da voz não é o melhor. Você já notou isso? Já tinha notado, pois é. Então, veja, ela tem que aperfeiçoar aquilo. Então, ela tem os auge por um lado, falta auge por outro. Agora, a locução, ela é boa, apresenta bem as coisas, mas fica sem gracinha devido ao timbre. Então, você veja, não adianta ser loura de olhos verdes, que muita gente considera que é o maior. Ela é desse tipo. E outra coisa, ela é bonita mesmo, realmente. Tem uma certa plástica. É claro demais. É impressionante. Agora, na televisão, ela que é a mais assim, exótica do povo todo aí, mais bacana do povo todo aí, que tem na televisão brasileira hoje. Eu quero mais uma palhinha, se não for pedir muito. Duas. Eu estou falando Érica por causa da Érica, você está entendendo? Tudo são pessoas muito bonitas, de alto nível. Em Acabativa tem um verbete que é EV tríplice, e eu não lembro de ter lido ou estudado. Será que você podia dar uma palhinha, por favor? Que você cita ele aqui na remissiologia. Qual que é o verbete? É o número 3 aí, o EV tríplice. Página 23, remissiologia. O tríplice não veio, não. O EV tríplice não veio. Tem que esperar para ver quando aparece. Tá. Agora, ele é da energossomatologia. Já veio? Sim, por isso que eu estou pedindo uma Eu palhinha, acho que eu não não vi tem nem mesmo, estudei, não, né? então... Já foi? Então, Érica, tem jeito de você estudar. Calma. E na página 21. 21, o que tem? Polinomiologia. Sim. O polinômio, a destreza energética no polinômio absorvido. Esse eu já falei aí por Arlindário. Já. É que é muita coisa, né? Você deve ter, não percebeu. Agora, o problema é o que você quer saber com esse polinômio? Você se vira, são muitos verbos para você desempenhar a sua proex. Fala para ela. Vamos ver. Ou o Arlindo devia te falar para ela, eu falei. Que envolve a mobilização básica das energias também, né? As manobras das energias. Pois tudo. Mas, Waldo, eu queria fazer uma outra pergunta, se for possível. Você poderia falar um pouco sobre a questão do auge político e a relação com o colegiado? Como é que você vê isso? O auge político e o colegiado. O problema todo é o seguinte, nós estamos aí estudando todos esses dados que nós temos. Conselho dos 500, Cognópolis, a holoteca, o processo lá a geopolítica dos ambientes, nós estamos criando um discernimento, processo da Vila Consciência, os condomínios nossos. Outra coisa, o envolvimento e casamento dessa turma aí com os processos dos outros bairros da cidade. O problema de fazer a Vila Consciência como sendo
o maior condomínio da Trifron. E por aí vai uma série de condições dessa. Isso tudo envolve. Você veja bem esses outros bairros que estão agora comparecendo às nossas reuniões. Isso tudo, vamos ver o que dá. Isso tudo é um entrosamento, para a gente ver o que dá. Porque o problema todo é melhorar a condição, quanto maior, melhor, né? Não é só um bairro, mas a cidade, a região. Então, mas a estrutura de colegiado seria a melhor estrutura para o auge. Agora, aqui nós temos tudo para fazer isso. 75 etnias, 3 países. O que é que tem mais? Tem que dar um jeito nisso. Outra coisa, uma série de cidadezinhas, tudo junto. E praticamente a capital dessa região é Foz do Iguaçu. Então está tudo aqui. Agora, pensa bem no processo das 7 maravilhas novas, modernas, as cascatas, sabe? Para não falar que, As cataratas. Que é catarata, então é cascata. Você faz essa relação também com a questão do Estado Mundial, né? Pois é. Então, essa estrutura do colegiado vai ajudar para a questão do Estado Mundial. Agora, aí é a democracia pura, né? A democracia pura aqui, verdadeiramente, é a democracia direta. E nós estamos começando a conviver com isso. Só os debates que tem já ajudam muito o problema. Parece uma coisa teórica, mas não é. Quando entra um debate sobre esse assunto, sempre tem repercussão na vida de todo mundo. Outra coisa também é o processo da migração interna. Esse fluxo migratório interno que nós estamos provocando do povo aí, com a situação, isso tudo aí mexe. Você veja bem, Itajubá, já tem uma unidade lá do Instituto, com essas coisas todas, né? Uma cidade com 90 mil, que eles falaram, que tem habitantes. Já é alguma coisa. Está crescendo, o negócio vai indo. Vamos ver o que vai dar. Agora, o que eu vejo aqui é nós estudarmos, do ponto de vista teático, o processo da democracia pura mesmo. Isso é que seria o ideal. Para haver mais envolvimento, né, com o processo geral. Agora, o ideal também é a gente falar nessas coisas todas, expor a situação. Mas o que você acha que dificulta mais a gente ainda vivenciar a democracia pura, colegiado, para valer? É que a maioria tem a democracia prostituída, né? Todo mundo tem uma ideia de democracia totalmente errada em muitas coisas. Então, o Brasil, com essa corrupção total, falar em democracia aqui não dá, né? Então, isso aí dificulta até você transpor essa patologia toda que está aí arraigada, como se fosse uma peste. O negócio é no normal e não sai. Aquilo é endêmico. A corrupção no Brasil é endêmica. Ela está por todo lado. Atinge todo mundo. Agora, vocês viram que tem, às vezes, uma luz no fim do túnel. Às vezes é uma vela, mas já está acesa. O Supremo Tribunal Federal o Peluso perdeu, aquele que é o atrapalhado, que é o chefão do Supremo Tribunal Federal. Ele perdeu o processo lá com as outras instituições, foi obrigado a reconhecer. Eles apelaram. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal está a favor do povo. Isso agora, agora essa semana. Vocês viram aquilo? Quem é que examinou? Você viu o negócio do Peluso? Da Eliane Calmon? Eliane Calmon. Ela ganhou. Ah, que beleza. Ela ganhou. Então, veja, o Peluso foi para o espaço, com as bobagens dele. Ele que estava defendendo, porque ele não, pelas coisas que a gente viu, não é muito confiável, não. Um adendo sobre Itajubá. Vocês estavam falando de Itajubá, né? Eu trabalhei em Itajubá, nos polos e parques tecnológicos e nas incubadoras que tem lá. Foi? E antes disso, eles definiram educação, ciência e tecnologia como base do governo municipal. E todo candidato assinava um termo de compromisso e foi feito um trabalho de educação para atingir todas as populações da cidade que quisessem se alfabetizar. E houve um desenvolvimento de uma metodologia pedagógica para que o voluntariado pudesse exercer essa atividade junto a todas as comunidades.
Então, eu fui no lançamento do analfabetismo zero na cidade, que é depois que toda a capacitação foi feita. E na entrada no portal da cidade estava o plano de governo era educação, ciência e tecnologia, e você chegava no plano, no distrito industrial deles, isso estava colocado na atração de empreendimentos não poluidores, que agregassem estudantes como estagiários e que a incubação de empresas se daria ali. E existe uma forma de comunidade escolar em que a população define o próprio currículo de uma universidade tecnológica, assim como o Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, também tem essa característica. Então, é uma comunidade que define o papel daquela escola e que eles, então, criam também uma estrutura de um indicar o outro para locais em que possam gerar novos negócios e desenvolver uma política pública que seja de interesse daqueles setores industriais. Quer dizer que Itajubá, na verdade, hoje é Itajubão. Ficou bom. A situação melhorou, né? Porque teve aquela grande enchente e eles se posicionaram de forma muito clara depois. De como é que eles iam transformar a cidade numa cidade-parque, que fosse atraente para os moradores, aprazível e que fosse também segura. E para os empreendimentos da mesma forma. E lá deve ter aumentado a população, né? Poderia fazer algumas considerações sobre o trabalho de Edgar Armond? Olha, Edgar Armond foi muito bom dentro do esforço todo que ele fez para colocar os problemas fora do espiritismo, dentro do espiritismo, e ampliar a visão dos fenômenos. Mas ele não conseguiu muita coisa, porque todo mundo combatia lá em São Paulo. Mas ele fez o que ele pôde. Mas ficou muito ainda preso lá. Ele não saiu para um processo de ciência mais avançado do jeito que nós fizemos, não. Eu saí do espiritismo e caminhei para a ciência. Na primeira linha da fatologia, poderia comentar o efeito halo do EV no holopensene pessoal e ambiental. Qual o efeito extrafísico quando instalamos o EV em um ambiente? Os amparadores aproveitam para fazer resgate com CX patológico no ambiente? É lógico, é óbvio. No caso do EV, pode ser instalado, poder ser instalado por um telepsista, existe alguma outra implicação extrafísica envolvida? Sim, sempre tem. Há uma potencialização do trabalho de assistência com o problema das energias. Então, a interassistencialidade pode ficar mais profissional, mais séria, mais madura. Agora precisa ver a cosmoética da pessoa, a determinação que ela tem, a auto-organização pessoal do telepsista, senão não adianta nada. É muita gente que está querendo fazer TENEPS e desiste logo. Isso é um erro. É o caminho da baratosfera. Isso vai criar problema para todo mundo. Tem que abrir o olho. Passei por uma sessão de desobsessão dirigida a súcubos em um centro espírita. Logo depois, essa experiência de meu namoro, que vinha vindo muito bem, terminou. E minha parceria alegou falta de sintonia. Entendi esse término como uma repercussão energética. Continuo frequentando o centro, mas também tenho estudado projeciologia. Estou fazendo um EV. No entanto, internamente, continuo na relação que já terminou. Além disso, o que posso fazer para não me auto-assediar com essa frustração e não assediar minha ex-namorada? Primeira coisa, esse negócio de internamente continuo na relação, eu não entendi o que é isso. Quer dizer que é só você que pensa na dona? Seria isso? Isso é uma bobagem. Esquece isso e parte para outra. Esquece esse lugar que estão fazendo desobsessão de súcubos. Olha bem, esse negócio mexeu com gênero. Eu te pergunto, lá nesse centro espírita tem muito homossexual? Urubucero, onde é que você está? Olha bem. Meu pai, antes de se somar, tinha um instrumento musical de estimação. Quando vivo, ele emprestou esse instrumento para uma sobrinha aprender a tocar. Depois que ele dessomou, a minha irmã achou que esse objeto deveria ficar com a família como lembrança de algo que ele gostava. Pensei em trazer esse instrumento para a minha casa para meu filho aprender a tocar. Será que com isso pode estar vincando a energia dele, do meu pai e da sobrinha que também tinha apego ao instrumento para dentro de minha casa? Que o senhor orienta. Olha, o melhor é você chegar, pegar o instrumento e ficar com ele na sua mão e ver o que você sente. Se for negativo, você enterra o bicho. Se ele for positivo, faz o que você acha. É uma saída. Fazer uma experiência de psicometria rudimentar sempre vai ajudar. Aldo, aqui. Eu queria escutar a sua opinião sobre o Conselho de Segurança da ONU,
principalmente nessa questão do que está acontecendo com a Síria, tá? Em que a China e a Rússia vetaram qualquer... Não, eu acho que a ONU devia de assistir todos os conglomerados e multidões ou países ou regimes que têm excesso de loucura. A ONU devia de ser isso. Ela é fraca ainda não conseguiram superar. Mas, por exemplo, esse negócio lá da Síria, que eles estão matando os civis, inclusive criança com metralhadora, devia de tirar esse povo que está dirigindo a turma. Isso aí é uma loucura. E outra coisa, eles tapeiam todo mundo. Aquele cara do Likosef, como é que é? Shavar, como é que é? Bashar, ele é de morte, né? Que é uma cara de, vamos dizer, mocinho de Hollywood, com todo o do Likosef. Ele é um perigo, aquele cara, sempre foi. Caladão, nunca falava nada, só ficava... E aí, ó, o que é que eles estão fazendo? Já mataram não sei quantas pessoas. Aquele total que eles falaram que já mataram, você duplica, que eles estão escondendo a informação, você sabe, nunca eles notificam o total. Agora veja, para onde vai isso? Outra coisa, colocaram aqueles caras lá para fazer uma auditoria na situação. Eles tapeou todo mundo lá, parece que ele comprou o povo, está tudo esquisito isso tudo aí. Agora, ó, nesse meio, você sabe, tem de tudo, né? Com os islâmicos aí não é fácil, porque tem muito fanatismo demais. Você tem que estudar muito o processo de fanatismo, as facções que tem isso. Agora, a Rússia também, a própria China, não define muitas situações perante esses casos. Devia de entrar nisso seriamente. Agora, a China sempre teve dificuldade de pensar no processo externo. Eles pensam muito no problema interno. Isso aí é um problema. Como é que a China vai querer dominar o mundo inteiro se ela não sair de lá? Ela tem que sair, o povo lá tem que pensar nisso. Mas agora, enquanto tiver uma ditadura na China, eles não podem fazer isso. Agora, a Rússia, com esse cara lá, que é péssimo, esse Putin, como é que fica? É porque os dois estão defendendo uma ditadura. Pois é, mas eles é que entravam isso tudo. A Rússia tem uma ditadura disfarçada, enquanto a China tem uma ditadura... Nisso aí, por incrível que pareça, os Estados Unidos estão certos com as coisas deles todas, com tudo contabilizado deles, estão menos pior do que essa turma toda. Mas é a vida, né? Como é que faz? Agora, estão continuando a matar, né? Todo dia eles matam mais um monte de gente lá, né? Mas os civis, como é que tem, né? A população lá, como é que... É brava, né? Agora um monte de menino, né? Eles estão mostrando fotografia dos cadáveres de criança, tudo quanto é lado. Já deram até um efeito para isso, você já viu, né? O nome, né? Quem é que matava criança na época do J. Cristo? Eles já falaram que o efeito Herodes. Está na revista essa semana. Efeito Herodes, desse, do Bashar aí. Bashar, ele está abaixando tudo para a baratosfera. Agora, é terrível, né, o negócio da Síria. E outra coisa, na minha infância eles já falavam que a Síria já era, naquela ocasião, o sírio era o mais ou menos abonado. O pobre era o turco. Você está entendendo? Agora, a Síria era mais ou menos. E o libanês era o rico. Isso na década de 50 no Brasil, eles falavam assim. Então, veja, a Síria era melhor do que a Turquia. Agora, como é que ficou isso? Em 60 anos, o que aconteceu lá? Para ter tanta briga, tanta situação. O que é uma ditadura? Né? Quantos anos o cara está como ditador? Você já viu? Hein? O pai dele antes... Pois é, mas quanto tempo faz isso? Olha, mas porque eles estão colocando. Em 82 foi um massacre que aconteceu em Roma. Agora, é muito engraçado os debates que eles estão levando para a televisão sobre esse caso. Às vezes, durante horas, eles ficam debatendo. E ninguém chega a uma solução melhor. Ontem eu estava vendo ainda os pedaços aí no debate que teve lá. Perdão. Aí vai falar na Síria, né? Tem que espirrar um pouco. A ver se melhora a energia. Mas olha, qual é o próximo? Qual é o próximo assunto? Qual é a próxima esgrima? Esgrima. Como é que está? Vamos nessa. Vamos ver o que sobrou aqui. Professor, aqui.
Na exemplologia, na página 22. O que você quer? Dos auge consciencial, o intrafísico, o extrafísico e intraconsciencial, qual que é o mais difícil de se alcançar? Mais difícil? É, o mais difícil. Depende da pessoa, né? O que ela gosta, qual a preferência dela, as predileções, a intenção. Tem que olhar o que ela tem. Por exemplo, quando você entra para o processo extrafísico, muita gente ainda tem problema por causa do processo do parapsiquismo. Aí tem que ver, isso que eu ia falar. né? Cada um tem um... Agora, o intraconsciencial é a anticonflitividade. Então cada se um chegou tem... num nível desse, tudo começa a melhorar demais, né? Certo. Vai longe. Então, aí depende. Como é que é a tendência da pessoa? Nesse caso aí, o que é que te ofende? Para mim, no caso, seria o extrafísico. Porque o parapsiquismo, vou dizer assim, é um... Que a obtenção do OFIEX, né? é uma das últimas coisas que a gente fala aqui, que a pessoa vai alcançar. É um extremo pinacular conquistado pela consciência lúcida intermissivista. Então, é sério. Agora, o extremo pinacular conquistado pela consciência na intraconsciencialidade é a anticonflitividade. Aí o micro-universo melhora, né? Mas o senhor sempre fala aqui para nós do extrafísico, do parapsiquismo, então não seria esse? Para chegar nisso, como a pessoa ela pode ficar totalmente, vamos dizer no caso, sem conflito, se ela não entender o processo extrafísico? Você acha isso possível? Eu acho impossível. Na prática não funciona. Por quê? O que tem de conceneres doidas em torno da vida, que isso aqui é uma sucursal da baratosfera. Como é que fica? Isso. E outra coisa, com a reurbanização e a reurbex, o processo das consréus, isso tudo aumentou. Então, quanto mais nós aumentarmos a nossa defesa de compreensão fraterna do povo que precisa ser assistido, os assistíveis, melhor. Para melhorar intimamente, nós temos que trabalhar extrafisicamente, no caso, externamente, fora da gente. Então, você veja que nós já temos agora noção para isso tudo, né? Não falta nada, a gente já tem ideia do que deve fazer. Daí, com isso, vamos dizer, a consequência do extrafísico deve a anticonflitividade. Porque não, e é o que eu falei aí, ó, aqueles autos que eu falei, ó. Autoexperimentologia, autoevoluciologia, autodiscernimentologia, autoparapercepciologia. Só aqui nós temos 4. Esses 4 nem limpam o assunto. Experimento, lucidez, discernimento, parapercepção. Vocês vão falar assim, tudo isso parece uma coisa só. Sim. Mas é um crescendo. Aí você está com um crescendo na cabeça. Ela quer crescer o auge dela no tapa. Tudo tem que aumentar. É a quarta crescendo que ela fala aqui na minha conversa hoje. É por aí, o caminho é esse. Agora aqui, ó, a gente está falando em tudo aqui, né? A holomaturologia, hiperacuidade, é uma coisa muito parecida. A situação toda está aí junto. Agora, maximologia, homeostasia, é o processo do equilíbrio. Está tudo aí. Isso tudo está dentro dessa mega análise que nós fizemos do verbete. São apenas 4 páginas, mas brabas. Tem tudo isso aí dentro. E outra coisa, vocês notaram que a fatologia e a parafatologia são 2, 3 linhas só. Não tem muita coisa que é para a pessoa pensar no que é. Aquela técnica que eu uso de fazer com 4 páginas para a pessoa fixar dentro da... É o problema da intensidade da comunicação. Agora, ó, examina depois as qualificações dos auges, essas categorias de experimento que estão aí na caracterologia. Consciencieza, o auge da comunicabilidade. Cosmoconsciência, o auge da ortopensenidade. Eudemonia, o auge da harmonia afetiva. Eutimia, o auge da imperturbabilidade cosmoética. Macrosoma, o auge da eficiência somatológica. Mega euforização, o auge da homeostasia íntima. Mega gescom, o auge da intelectualidade materializada. Materializada, quer dizer,
Então o cara tem que fazer o livro e tem que publicar. O FIEX, o auge da assistencialidade interdimensional, que é o caminho da semiconsciência. Primené, o auge das energias conscienciais sadias. Serenologia, o auge da consciencialidade seriexológica, quer dizer, a ponta de tudo aí que está. E aqui está na ordem alfabética, mas a serenologia caiu em cima do lance, que é a última coisa mesmo. Não tem outro jeito de fugir. De modo que vocês estão em quais auges? Você, Ivo, que é o Ivo ativo, né? Executivo, né? Perfectivo, e etc. Você está em qual aí? Mais sério. Professor Valdo, atrás de você. Atrás de você. Aqui você cita os taquipensenes. Você pode dar algumas técnicas para desenvolver a taquipensenidade? Eu penso que aí o problema todo é o seguinte: é a pessoa procurar se organizar em primeiro lugar, ela então fazer uma disciplina em torno dessa organização, pensar nisso como se fosse o megafoco permanente durante meses, até ela poder, vamos dizer, mudar certos hábitos. Com isso, ela melhora as rotinas, ela então vai começar a ver se de um mês para outro ela consegue ser mais eficaz em menos tempo. Com isso, ela começa a mexer em tudo que ela faz. Então, por exemplo, para nós começarmos a melhorar a pensalidade, às vezes tem pessoa que tem que começar de fora para dentro, outras tem que começar de dentro para fora, depende de quem que é. O intelectual é de dentro para fora, o operário ou aquele que exerce trabalho mais manual tem que ser de fora para dentro. Então, com isso, a pensalidade você começa a ter uma, vamos dizer, linearidade pensêmica, correta, séria, com equilíbrio. Agora, mais rápido. Então, essa eficácia, eu não vejo que a pessoa é capaz de fazer isso se ela não puder fazer exercício físico. Os exercícios físicos são seríssimos. Por isso que eu falar com a pessoa, tem que dar para ela um manual e um esteiro aeróbico. Entende como é que é? Para ela mexer ao mesmo tempo com o cerebelo e com os dois hemisférios cerebrais. Com isso, a coisa caminha mais rápido. Agora, então eu vejo o seguinte: andar na esteira é seríssimo. Tem que mexer com o corpo, não tem jeito. Mexer com o corpo, esquentar a situação, não tem jeito. Então você tem que pegar a esteira, e em 10 minutos você tem que estar transpirando bem. Se começou a transpirar assim no deltóide, aqui ó, na pessoa, mostra que a esteira está funcionando para a pessoa. Agora, precisa ter a pessoa ter cuidado, porque senão vai entrar igual essa esteira que eu tenho lá, se a pessoa não tiver cuidado, ela perde o fôlego em 5 minutos. Devido ao problema aquela situação não é fácil. Agora, ela exige demais o movimento dos pés e dos joelhos, mais do que a outra esteira lá. Então, as esteiras variam muito de tipo para outro tipo, de marca para marca. Tem que ver como é que é e de acordo com a pessoa. Não é fácil. Eu estou andando naquela esteira lá 15 minutos só. E 3,5. Na outra eu andava 30 minutos, 5,1. Mas a outra é slow motion perante essa. O movimento que ela faz devido àquele processo a base alterar, aqueles barulhos que ela faz, também essa nossa lá, faz barulho por causa do encaixe, sabe? Ali de descer e subir. Faz um barulho. Agora, ela é muito menos barulhenta do que a outra. Agora, então, você veja, essa nova agora, se a gente acostumar aí com as pernas, principalmente o joelho e os pés, a pessoa pode até ler as coisas com calma, que ela nem vê o tempo passar, porque não faz tanto barulho igual as outras. Isso aí é muito importante no problema da cabeça. Então, arranjar uma esteira dessas braba, a 900 lá braba, nórdica,
Nordic Track. Essa é terrível. Igual essa. Agora, ó, é bom um médico ver quem é que vai usar essa esteira. Ela é cirurgia, você está entendendo? Não exploratória. É cirurgia mutiladora. Precisa ter cuidado, ela não brinca em serviço. Ela vale 3 vezes aquela outra que eu passei para você, em matéria de movimento. Ela exige demais. Olha, que eu sei, porque eu sou muitos anos andando em esteira, eu sei, já tive vários tipos. Essa aí, agora o que é engraçado nela que eu vejo é o seguinte, ela é cheia de macete. O maior macete é que ela não mostra nada. Ela mostra muito pouco, é diferente das outras. Então ela precisa de uma pessoa que oriente quem for usar. Pelo seguinte, aquela outra que eu passei para você, ela fala assim: pare a esteira imediatamente. Se você sentir falta de ar, dor, e outras coisas, então 4 coisas que eles falam na hora. Essa aí não fala nada. Você está entendendo? E é muito mais sério do que a outra, não dá para brincar. Agora, ela tem umas coisas que não são ideais. Por exemplo, no meu caso, devido à minha altura, eu considero ela baixa. Você não acha que ela é baixa? Ela é baixa. Mas dá para eu fazer todos os meus exercícios, aquele que eu levanto as pernas, o braço. Porque na esteira a pessoa tem que fazer exercício com os braços. 5 em 5 minutos, ou de 10 em 10 minutos, depende de quantos minutos a pessoa anda. Então mexer com a mão assim, 20 vezes, por aí, várias vezes. Isso aí ajuda por causa do musculatura. Pois é, mas então, quem ficar com ela, fala para o médico orientar as pessoas, tá? Quem é que é o médico que está mexendo com isso? Preciso te falar aí. Não pode entrar naquela esteira, começar a andar, só porque a pessoa viu as instruções de uso. Isso é loucura. E se uma pessoa for começar, tem que começar assim, na base de 1.1. Para ela praticamente andar só ali para saber como é que é, até ver como é que é. Não pode brincar, não. Aquela esteira é um Boeing, não brinca. Professor? Hoje eu andei meus 15 minutos, sabe? Agora, se não tiver cuidado, você fica com euforia, te dá um processo de continuar fazendo qualquer coisa, você está entendendo? E não dá, isso aí é um perigo. Tem que abrir o olho, ela mexe. Mas fala. Professor, uma dúvida em relação ao processo do parapsiquismo. Uma pessoa que está ainda pesquisando, mas supõe que tem um parapsiquismo de cura, né? O que ela precisa observar em termos de assim e desassim? E para desenvolver isso de uma forma mais... A primeira coisa, ela sadia. só deve mexer com determinadas pessoas, mesmo sem encostar na pessoa, se ela sabe fazer desassim. Porque senão ela assimila o processo. E você sabe, eu vi aquele médico no Rio que ficou com pena da criança, passou o câncer da criança para ele. A criança melhorou, ele continuou de câncer. Depois foi um custo. A gente foi trabalhar para tirar o câncer do cara. Ainda bem que não teve metástase, não deu nada. Senão está danado. Mas ele pegou o câncer da criança. Mas é isso que me intriga. Tudo por afeto. Então o processo é o rapport. Pois é, o rapport. Essas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior ou uma empatia maior, seria isso? Tem, mas o problema é esse. Não. O problema é que na área da saúde todo mundo tem empatia de assistência. Se a pessoa está lá, está tentando ajudar o outro, ela já está dando energia, entende? Total, uma abertura total. Há uma maternagem, uma paternagem, há tudo ali, uma fraternidade muito grande. Então a tendência é absorver tudo, entende? Então, por exemplo, a pessoa não pode chegar lá e falar assim, não, que aconteça tudo que for possível, se precisar, passa a doença para mim. Não pode fazer isso. Tem que ter Tem que melhorar a pessoa, para o assistente continuar mais ou menos equilibrado para poder assistir outros. Senão o que adianta? O cara vai fazer assistência. A primeira vez que ele faz, ele fica anulado, acabou a assistência dele. Não adianta nada. Então, o processo da desassim
é muito mais sério do que o resto. assim. No início, o que manda é diz assim. Tem que estudar muito isso. Então, o ideal é observar e fazer bastante Não, evento. observar. Por exemplo, você viu aí que esses dias mesmo tem gente que fica manda as coisas e ele não viu que ele está com ressaca da energia que ele estava dando para os outros. Isso é negativo. Isso não é bom. Você está entendendo? Ele não viu. Isso aí é o caminho do assédio. O que adianta você melhorar a pessoa assistível e levar o assediador dela com você? Você trocou o assédio. Houve uma permuta de assédios. Isso não adianta nada. Então tem que fazer uma diz assim com muito critério, observando muitas coisas com calma. Então diz assim, é a primeira coisa. Outra coisa, esse negócio, por exemplo, eu sempre falo, você tem que trabalhar com as energias, não precisa de encostar na pessoa. Mas isso não quer dizer que a pessoa está se resguardando. Porque mesmo sem encostar, você chegou perto da pessoa, você pode ter um contágio. Agora, se você mexeu na energia dela, o contágio é maior. Então a pessoa tem que fazer, diz assim. Agora, olha, você, se está com boa intenção, você não está sozinha, porque vai ter um amparador que está ajudando. Mas o amparador nem sempre pode fazer tudo se a pessoa fizer alguma besteira, alguma asneira. Não pode escorregar na casca de banana aí. A pessoa tem que trabalhar sério. Ver como é que é. Ter autolucidez sobre o que ela está fazendo. Não se brinca com isso em interassistencialidade por causa da energia. A energia não é de brincar. Tudo no cosmos, para a consciência, é feito pela energia. A energia é um instrumento da consciência. É o máximo, é o que existe. Então a pessoa tem que saber como ficar livre da energia e ficar com a energia. A coisa mais séria que tem é isso. Se as energias fossem só boas, não teria problema no universo. Mas elas não são só boas. Elas também são negativas. Quem adoece em primeiro lugar não é a consciência. São as energias. Então pensa bem nisso. A energia desequilibrada. A energia gravitante, negativa, patológica. Então isso nós temos que trabalhar. Não tem saída. Água é uma grande bebida, não é? Ainda mais no verão, hein? Ainda mais depois de andar na esteira aeróbica. Olha lá. Não, aqui eu podia falar assim, é hora de todo mundo beber água. Como é que é isso? Durante o verão eu devia falar isso aqui um pouco. Todo mundo com a garrafa na boca. É isso aí. O negócio não é fácil. Valdo, quando você falou da esteira, 3,5 é 3,5 km por hora, é isso? Como é que é? Você falou que está andando a 3,5, é 3,5 3,5 por hora. Isso aí é a velocidade dela. Como é que ela anda? Entende? Quanto tempo? 15 minutos. Eu andava 30 na outra e era 5,1. Essa é 3,5, 35, em vez de 51. E é a metade do tempo. Agora, dá o mesmo efeito. Então, por exemplo, essa aí, a Nordic Trek, ela serve para a pessoa diminuir vamos dizer, o tempo que ela gasta com o corpo, né? Reduz pela metade. Agora, não é fácil, não se pode brincar com ela, não. Tem umas... isso que eu estava falando é muito sério. Essa esteira é perigosa. Ela marca 3,5, que tem umas que marcam em milhas. Algumas... Tudo é milha isso aí. Eu estou falando Nordic Trek, tudo era em inglês. Se for milha, é da C900. É mais de 3,5. É uma loucura isso aí. Em Foz não tinha essa esteira. Agora que eles estão trazendo para aí. Se for milhas, é mais de 3,5 quilômetros. Parece que é... Hein? Milhas... É 1.800. A milha é 1.800 em matéria de quilômetros. São quase 2 quilômetros. Então aí não é muita coisa não. Se você for pensar, não é tanto. 3,5. Por isso que eu achei 3,5 baixo demais. Se fosse de quilômetros, é baixo. Agora, é baixo, você entra lá, aí que você vai ficar baixo. Ela te abaixa. Porque é milha. O caso dela, sabe, Arlindo, o que ela tem? Ela tem molas debaixo da esteira.
Então, na hora que você anda, ela não fica dura. Por exemplo, se eu andar aqui, ó, em cima dessa mesa, ela é dura, ela não amolda você na caminhada, entendeu? Ela lá não, ela tem 5 molas de baixo. Você anda, ela afunda com você. Então, isso exige muito, mas também, em compensação, não dá o processo do impacto nas articulações. Ela melhora isso tudo. Mas é uma loucura o negócio. Você está entendendo? Você está dentro de uma máquina doida. Entende? E outra coisa, ela é até mais silenciosa, ela é terrível. Ela é mais silenciosa, ela não tem tanta instrução para acusar as coisas de precaução. Você está entendendo? Tem uma aparência grandiosa, mas silenciosa, calada, quieta. Eles já estudaram muito essa máquina. Agora, outra coisa, tudo suave. E tem um lugar lá que você não pode pôr a mão por causa do processo de eletricidade dela na lateral. Então tem lá, coxa. Tem um lugar que você não pode estar pegando, mexendo, abrindo, nada disso. Eles já falam tudo. Agora, ela, você chega, ela dá um impacto, porque ela é maior que as outras todas que tem por aí afora. É uma loucura. Essa espécie de suspensão, ela diminui o impacto, né? Diminui o impacto, ajuda os processos das articulações, principalmente. Então, isso é seríssimo para quem anda todo dia ou 3 vezes por semana. Entende? Eu, por exemplo, as minhas não tinham isso. Então, isso ajuda o processo da articulação. Agora, para quem não está habituado no início, isso é um auê, é uma África, vai criar um problemão para a pessoa, principalmente nos pés, devido toda a articulação que tem nos pés, nos ossos, tudo quanto tem lá. E o problema também do joelho. Entende? O resto, a pessoa está mais ou menos habituada. Mas essas duas coisas, devido ao problema dela atenuar o negócio todo aí, não é fácil. Agora, é só andando que a pessoa vai entender isso. Mas toda essa teoria não resolve. É bem melhor para articulação. As articulações. Ela é fora de série disso. Você andou estudando muito isso, não foi? Fala aí para ele o que é, quais as vantagens. Pega aí, fala aí alguma coisa. Não, deixa, ele andou estudando tudo ali. E eu acho que a sua não é igual a lá de casa. Não. Aqui para você, ó. Para conversar comigo. A minha é a pior que tem, é a pior que eles arranjaram. Outra coisa, não foi eu que arranjei. Ela que me deu a esteira. A minha antiga. Pois é, ela que me deu. Então não foi eu que criei esse problema. Mas explica aí. Foi ela. Agora, explica aí. Não, mas é o maior problema. Mas ela isso aí ajuda. É muito forte. Você vê, eu tenho Explica. ela há 4 anos, ela nunca deu problema. Agora eu quero fazer uma manutenção só, né, para ver se está tudo certo. Ela é firme e mesmo ela, né, o professor Val está colocando a questão do joelho, mas ela atenua bastante, né? Ela não deixa dar aquele impacto no joelho, né? O problema é o corte do impacto. É o impacto. E ela é muito suave. Agora você pode andar nela no ritmo que fica quase um processo de ressonância ali, você realmente perde toda a perspectiva do exercício, né? A sua é C900? Não. Oi? A sua é C900 embaixo, não, assim? Não é? Então, essa C900 é que deve ser a grandona. Mas ela tem amortecedor, ela é grandona, ela é forte. Agora, aqui o negócio dos amortecedores é muito bem bolado. Uma das coisas que eu vi aqui inteligente é que as molas estão expostas. Aquilo é devido ao problema do ar e do aquecimento. A minha não mostra as molas. Pois é, mas a minha mostra tudo lá o negócio. Agora, aquilo é por causa do ar e do aquecimento. Para ver ventilação dentro do processo. Pode inclinar aqui, quem quiser. Eu não sou tão louco. Ainda quer que eu incline ainda a esteira desse jeito? Eu estou perdido. Não. Com 80 anos? Não, com um médico, com personal. O que é isso? Eu vou inclinar para ir, né? Professor. Se inclinar, você já leva o carro fúnebre lá em casa. Não, o ideal é ter uma pessoa para fazer instrução, um tem personal. Que ter, não tem jeito. Agora, ó, tem que ter um médico que conheça assim. A pessoa que for andar. Essa esteira não pode deixar qualquer pessoa entrar nisso. Uma outra coisa, ela foi feita para a pessoa correr. Então está errado, porque ninguém deve correr.
A corrida faz mal para a saúde. Nós estudamos estudo lá com os caras, o Hélio Povo, o povo todo. Ali é andar. Mas agora, só o andar é pior do que a corrida. Na corrida a pessoa sabe psicologicamente, como se ela estivesse voando, ela esquece. Agora, o andar não, a pessoa está vendo que ela sobe e desce ali no negócio. Não é fácil aquilo ali. Não é fácil. Tem 4 que já estão chegando, mas não vão agora, chegar agora. Você pediu as 4 igual essa? É o César. Então, tem que ir um médico, na hora que entregar, tem que ter um médico junto, hein? Olha isso. O César Cordioli sabe, ele Se olhou. o povo ficar em dúvida, manda falar comigo que eu liquido com eles. Não, quem quiser, só me avisar, porque aí aproveita o frete de São Paulo para cá e vem tudo junto. Agora, senão... se pegar o César com todo o corpo dele lá em cima, ela nem liga. Pode ele correr lá. Ele é que vai passar mal. Ela nem... Aqui, tá dando uma banana para quem aparecer. O César já analisou tudo, o Rui Bueno já analisou tudo, o Roberto é médico, já analisou também. Agora, e não é todos fácil. aprovaram. Quer dizer que nós vamos ver uma turma mancando aí durante a temporada. Podemos esperar que a marca dela é Nordic Track. É uma fera. Não é fácil. Você vai pegar 900. A C900, essa que é a tal. Se de ver se essas vêm a C900 mesmo. Pois é. Agora vem a turma e fala para mim, não, já fizeram uma pior do que essa. Então, já matou muita gente? Se eles falar para mim que já fizeram uma pior do que essa, eu vou perguntar se já matou muita gente. Agora, gente, essas coisas todas aperfeiçoar, né? Eu lembro que a primeira esteira que eu quis comprar, o cara queria me pagar nos Estados Unidos $14 mil para entregar na minha casa. Eu desisti. E eram uns negócios tão assim, renquém, tão rudimentar. Eu vi no cinema e depois descobri que tinha uma. Pois é, hoje está muito mais barato do que era. Agora isso faz o negócio faz muitos anos. Melhorou muito. E outra coisa, o aperfeiçoamento dessa esteira é impressionante. As apresentações também, o painel dela, a situação toda é melhor do que os outros. Todos os recursos que ela permite, ela já é um escritório, né? Um verdadeiro escritório com tudo. Você pode pôr tudo lá. Tem lá, né? Nordic Track, C900. E prepare-se para transpirar. Olhe a internet e transpire. O negócio é por aí. Caminho é esse. Mas então, no auge consciencial de andar na esteira, o que acontece? Essa esteira permite que você trabalhe mais com a cabeça, com o mental soma. Já é ótimo. Você transpira do mesmo jeito, sem nada. Agora, que ela dá uma certa... Devido ao processo da intensidade do exercício em pouco tempo, ela acaba dando euforia mesmo, em certos casos. Hoje, por exemplo, eu notei que eu estava eufórico. A hora que eu saí, eu fui com calma, entende? Devagar. Tanto que eu sentei lá depois, logo em seguida, fiquei calado uma temporada, para depois falar, tal, que eu estava... Entende? Agora, é conforme o dia. Agora, eu não ando sempre, você sabe, eu ando uma média de 3 por semana, etc. Outra coisa, hoje eu andei porque a temperatura caiu de manhã, estava 24 fora. Se ela tivesse a 30, eu não andaria. Teve vários dias desses para trás que eu não andei na esteira. Não dá. Devido ao processo de você chegar aqui, como é que fica? Isso aí piora tudo. E outra coisa, devido ao processo de hipertensão, ainda piora mais. Né? Tem que olhar isso tudo. Agora, aquilo que eu falo, o povo esquece isso. A temperatura do jeito que estava esses dias, ninguém deve fazer exercício. Eles deviam fechar o fitness, todas essas academias. Com 35, ninguém deve andar. Do jeito que é, com 35. Aqui estava quase 40 esses dias, vários dias. Agora, com 30, uma pessoa de 60 em diante não deve andar.
com 30. Com 35, todo mundo. Isso é uma regra que eles colocaram. Agora, veja, muitos dos processos de infarto que tem por aí é por causa disso, você sabe. Por causa do calor. O povo não vê isso. Agora, eu, como sou especialista nesse assunto, devido ao Rio de Janeiro, e meus 10 aparelhos de ar-condicionado que eu tinha em 2 apartamentos no Rio, durante quantos anos? E isso é que me ajudou a baixar o processo da hipertensão, tudo. Não é fácil. Eu tinha tanta parede de ar-condicionado que um deles caiu a tela na minha testa. E outra coisa, não era de baixo, aquilo foi a sério. Eu atingi um monte de gente dentro do escritório, eu banquei o bolo. Por isso que depois eu comprei um apartamento, fiz o de baixo para poder atender fora do lugar que eu trabalhava. Que o cara foi embora, ficaram as energias lá, eu comecei a limpar. Tanta cara o troço na minha cabeça, bateu na minha cabeça, fez até um sinal. A tela. E outra coisa, não estava de baixo, que eu não sou doido, né? O troço estava lá. Como é que ele caiu de lá para cá? Baseado em quê? Efeito físico. Então, a gente tem que abrir o olho com isso. Gente, então, o auge consciencial e a natureza que nós estamos falando aqui hoje, eu espero que vocês tenham entendido a intenção nossa de trabalhar com vocês perante todas as realidades do cosmos. Tá certo? E eu agradeço muito a sua atenção e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 40 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 19 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Elizabeth, curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica, Loche, balanço existencial, Nancy, curso dupla evolutiva na prática, João Paulo com 5 Baia, Ítalo, Campus IAC, eventos 2012. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso de Paracirurgia e Pesquisa Parapsíquica, que faz parte da programação da Maxi ProEx. Esse curso vai acontecer após o balanço. Ele vai acontecer no discernimento, no horário entre 15 e 20 e 30 horas. Será trabalhado durante esse curso em 3 momentos: a parte de fundamentação teórica, a parte prática e debate. Vai ser apresentado resultados de pesquisas nossas de 6 anos de trabalho e de compilação com relação à dinâmica parapsíquica. Estão todos convidados, maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo dia, entre o dia 18 e 21 deste mês. Gostaríamos aqui de dar alguns destaques para a realização desse balanço. Nós vamos contar com em torno de 19 professores e uma série de atividades dentro do próprio curso. Só para alguns destaques, nós vamos ter conferências como, por exemplo, a Rimo Energético com a professora Milena Mascarenhas, Madrasta e Acertos Grupocármicos com a professora Nina Rosa. Vamos ter também o tema Adoção, abordado pela professora Laisa Pamela, o tema Cuidadologia e Proex, pelo professor Cristóvão Pérez, o tema Apoiante, pelo professor Everton Santos, que irá abordar justamente o trabalho dele com o professor Valdo. E também teremos Consciencioterapia e Proex, uma oficina que vai ser coordenada pelo professor Hernande Leite e o professor Marco Antônio. Vamos ter também o talk show com o convidado Lísias Pires, que irá abordar o tema de personalidade consecutiva no Grupo Karma, que no caso é a família do professor Valdo, que também estará presente. Então é uma oportunidade imperdível para discutir e aprofundar um estudo de caso sobre esse conceito de ponta, que é da personalidade consecutiva. Contamos então com a presença de todos, Balanço Existencial, 18 a 21, aqui na Cognópolis, no Discernimento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero divulgar aqui alguns dos eventos que nós vamos ter durante esse ano no campus da IAC. Uma oportunidade para todo mundo aqui e conhecer, se já não conhece, o nosso campus, que todo dia ou todo ano nós temos novidades lá. Bom,
Uma das atividades que já vem sendo divulgadas aqui é a viagem da IAC, a viagem retrocognitiva, que a cada 2 anos nós realizamos, com a professora Verônica Serrano como coordenadora. E esse ano vai contar uma passagem em 4 países: a Itália, a França, a Finlândia, e finaliza em Portugal com um curso de campo, um ECP2. Não é? Também uma outra oportunidade de estar conosco lá em Portugal, no campus da IAC, durante o que nós chamamos de Convergence. É uma série de cursos que nós realizamos durante aí alguns dias. Esse ano vai ser de 25 de maio a 2 de junho. Então nós vamos ter curso como Praxis Multidimensional, um curso que estimula bastante o trabalho com clarividência e o trabalho com ectoplasmia, e um curso novo do professor Wagner e da professora Nancy, que chama-se Energizador Lúcido. Então, tudo isso vai acontecer, e ainda mais uma imersão laboratorial, para quem não conhece, lá também experimentar os laboratórios da IAC, o Projetarium, o laboratório de fitoenergia, laboratórios assim diferentes. Então, durante esse período, a pessoa pode ir e aproveitar tudo isso. Vai ser, novamente, de 25 de maio a 2 de junho. E temos também um curso que, em português, chama-se Desperdicidade, Metadesperdicidade, que é um curso que vai ser dado na língua inglesa, no campus da IAC, durante os dias de 28 de julho até 5 de agosto. Então, aqueles que são fluentes ou entendem bem a língua inglesa têm a oportunidade de estar no campus da IAC fazendo o curso de desperdicidade, aí alavancando a questão aí dos objetivos evolutivos. Aqui o e-mail da IAC, para quem quiser mais informações e contatos, é brasil@iacworld.org. Então, qualquer outra informação, por favor, mandar um e-mail para esse endereço. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu venho aqui, em nome da Conscius e do CEEC, divulgar o curso Consim Cobaia mensal, que agora no mês de fevereiro vai acontecer no dia 17. É um curso realizado mensalmente aqui dentro do CAEC, promovido pela Conscius. Um curso com 10 vagas para os alunos, sendo que são 3 vagas para a Consim Cobaia, 3 no sorteio. O Consim Cobaia demora 1 hora cada técnica e o curso demora uma tarde. Vai das 3 da tarde, logo depois da tertúlia, até as 8h30 da noite. Quem tiver interesse também em fazer o pacote, nós temos um pacote. A pessoa pode comprar 6 cursos que não precisam ser feitos consecutivamente, pode ser feito quando a pessoa puder, lembrando que é 1 por mês, e a pessoa também tem um desconto. Então o curso, relembrando, vai ser no dia 17 de fevereiro, a próxima versão, com 10 vagas e mais informações e as inscrições na recepção do CAEC. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Vim dar uma palavrinha com vocês aqui, que nós fomos solicitados, Wagner e eu, tivemos muitas perguntas aqui esses dias sobre o processo da dupla evolutiva e nós vimos que é algo que precisa ser esclarecido, que é assim, muitas pessoas têm receio de fazer o curso porque acham que é um desafio além do seu limite. Então, cada um dentro do seu processo íntimo, dentro de uma determinada desculpa, às vezes entra numa pusilanimidade. Há algumas coisas que são base, esteio, alicerce para a nossa evolução. Domínio energético, desassedialidade e cosmoética aplicada. Essas coisas juntas nos levam à desperdicidade. Só que é assim, a dupla evolutiva é o 4º pilar disto, porque senão, sozinho, é muito difícil, a pessoa não chega a lugar nenhum. Então, o curso não é para colocar uma meta utópica que as pessoas se sintam que jamais vão conseguir, ou que estão em subnível, ou que para ela é muito difícil. É totalmente o contrário, é conhecer os detalhes para a pessoa ver que é factível, que é possível, que há técnicas. Então, é muito importante que compreendam isso. A professora Verônica Serrano, que é quem atende aqui no Brasil, aqui está o e-mail, pediu para dizer que se alguém tem a limitação financeira, para falar com ela que nós ajudamos. Wagner e eu, a última vez que demos esse curso no Brasil foi há 5 anos, e não temos perspectiva de vir tão rápido. Então, pronto, se estiver interessado, achar que pode ajudar, a nosso interesse aqui é em compartilhar informações que são essenciais, tá bem? Então, aqui, vocês encontram todas as informações, escrevam para este e-mail. O curso é sábado, o dia todinho, e no domingo vocês têm o curso sobre paratecnologia,
e para a ecologia, que é compreender como é que a dimensão extrafísica é formada, o que é que se vê, aonde se vai, porquê, como existem os ambientes, como é a paraecologia, então existe qualquer vida ali que não sejam só as consciências. Compreender isso é fundamental, as pessoas conhecem muito pouco sobre a dimensão extrafísica. Quem vai dar esse curso no domingo é o professor Wagner Alegrete. O Wagner vai estar com vocês das 3 às 6. Estes cursos estão disponíveis online, tá bem? Não há nenhuma dificuldade. Para quem não está aqui em Foz do Iguaçu e quer participar, por favor, deixe que nós ajudemos, tá bem? Então, até lá. O verbete eleito para amanhã é incubadora conscienciológica, especialidade neoverponologia. Obrigada e boa tarde a todos.